Este é o momento que a gente pode derramar o nosso coração perante o Senhor. Aqueles que puderem se colocar de joelhos. Senhor Deus e Pai, neste momento de maneira especial, nós estamos aqui para agradecer pela Tua santa presença em nossas vidas. Amém. Nós agradecemos porque o Senhor é muito bom conosco, Senhor. O Senhor nos dá a liberdade de Te adorar e Te exaltar. Que neste momento, Pai, no culto que se segue, o Senhor fala a nós através do pastor. Que o Senhor abençoe cada palavra dele, que venha ao nosso coração e que faça morada, Senhor. E que possamos também colocar em prática. Também quero pedir, Senhor, por aqueles que são discipuladores. Aqui não estou com o livro em mão, Senhor, mas nós temos nomes e pessoas que estão dando estudo. Por favor, que o Senhor abençoe, Pai, e dê discernimento para cada uma delas. E que o Senhor também abençoe aqueles que estão recebendo a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor abençoe também, Pai, aqueles que neste momento, Pai, estão com o coração humilde, sofrendo por alguma coisa, Senhor. Que o Senhor possa acalentar e que o Senhor possa abençoar cada uma dessas pessoas. Que seja um momento de alegria e de louvor ao Senhor. É o que te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Ontem à noite nós falamos de um capítulo da Bíblia, não o capítulo todo, mas alguns versos de Mateus, capítulo 15, quando um texto bem mal compreendido pela maioria dos evangélicos, o que também diferencia nós adventistas dos demais é a questão também da alimentação, que desde o Jardim do Éden, irmãos, vocês podem perceber que desde que Deus fez Adão e Eva e colocou eles no Jardim do Éden, Deus deu para o seu povo, para os seus filhos, um regime alimentar diferenciado. Um regime alimentar diferenciado. O povo de Deus, na sua trajetória, sempre teve também um alimento diferenciado. Foi assim com o jovem Daniel, e assim por diante no capítulo 1, né? E muitos têm confundido a questão de Mateus 15, versículo 11. Quem estava aqui ontem nós aprendemos. E muitos grifaram, e é isso mesmo, né? Especialmente quando alguém chega para mim, para você, e lê o verso 11. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Já citaram esse texto para vocês, dizendo que a Bíblia está liberando para comer o que quiser? Já? Quem fala isso não sabe o que está falando, porque não tem nada a ver esse verso com o contexto desse capítulo. Mas ontem nós estudamos esse assunto. Hoje, nós vamos estudar um outro capítulo, que é muito citado para nós adventistas também. Como que dando de entender que Deus liberou para comer o que quiser e beber o que quiser também. Mas totalmente mal compreendido, porque o capítulo não se trata disto, o texto não se trata disto. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Vamos lá? E aí nós encerramos com o batismo de 2 jovens. Vamos encerrar pela graça de Deus, com a bênção de Deus, um moço e uma moça entregando a vida ao Senhor Jesus. Que maravilha, né? Deus é fantástico. Deus é maravilhoso. Aqui, irmãos, no capítulo 10 do livro de Atos, nós temos o seguinte: a conversão do primeiro gentil. Pastor, o que é gentil? É um homem bondoso, que não bate na mulher? Bom, isso também é gentil. Mas não é isso. Gentil era todo aquele que não é nativo da Judeia. Não era um judeu nativo na Terra Santa. Assim dito, né? Assim compreendido. Era uma pessoa de uma outra nação. Ou poderia até ser um romano que trabalhava para o Império Romano, como é o caso que nós temos aqui. Então, entendendo isto, vamos fazer a leitura, irmãos, a partir do versículo 1. Pega uma canetinha, vá anotando aí, porque senão dia de amanhã você encontra com uma pessoa e a pessoa te cita esse texto, e se você não sabe explicar o texto certinho para ele, de maneira correta, você vai passar vergonha. Ou então você vai falar, eu não como isso porque o pastor disse que não é para comer. E não existe pastor que falou que não é para comer tal coisa, né? Isso não nasceu ainda esse pastor ainda, né? Mas o que nós pregamos é o que está na palavra de Deus. Vamos lá. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiana. Uma centúria, ele cuidava de uma centúria, ele era um centurião,
que quer dizer isso, pastor? Ele tinha à sua disposição, sobre a sua responsabilidade, 100 soldados. Então ele cuidava desta centúria chamada italiana. Porém esse homem, como era o caráter dele? Verso 2 fala, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas o quê? Esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Que tipo de Deus? Deus com letra maiúscula, então ele era sincero. Ele não adorava vários deuses. Ele cria num Deus só, tá? Além de ajudar o semelhante, dando esmola, coisa e tal. Aí você vai falar, pastor, mas nós acabamos de ver que a gente não é salvo pelas esmolas que dá, a gente é salvo pela graça. Ah, mas quem foi alcançado pela graça de Deus ajuda o semelhante e dá esmola sim. Tá bom? Muito bem. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia. A hora nona do dia, na maneira de computar dos judeus, é meio-dia, hora do almoço. Tá? Um anjo de Deus que se aproximou dele, lhe disse, Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou-lhe, que é, Senhor? Ele logo viu que era algo extraordinário. Ele responde, que é, Senhor? Um ser diferente. Era um anjo do Senhor. E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Aqui diz uma coisa, irmãos. Não é só nossos pecados que são anotados no livro lá do nosso pecado, não. Quando a gente faz algo de bom, também tem um livro das recordações das coisas boas que fazemos, tá bem? Agora, verso 5, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o apóstolo Pedro, né? Ele está hospedado com Simão, não tem nenhuma confusão aqui. Um chamava Simão Pedro e o outro chamava Simão, o nome comum, lá como é para nós aqui, João, Joaquim, José, tá bem? E este Simão mora na casa, na cidade de Jope, que fica na beira do mar. Ele é curtidor de peles de animais, lá com a água salgada, assim, né? Olha o que diz o verso. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Se você pegar um livro de ilustração igual esse que nós estamos dando aí, olhar a cidade de Jope, você vai ver que fica na beira do mar, tá? Tem até o porto de Jope, assim por diante, né? A Bíblia fala nisso. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou Cornélio, né? 2 de seus domésticos, que trabalhavam na sua casa, e um soldado piedoso do que estava no seu serviço. Ele não chamou um soldado qualquer, porque ele ia contar a história que o anjo apareceu para ele, e uma pessoa podia zombar dele, né? Desculpa a expressão aí do jovem, tirar sarro e tal, né? Então o que ele fez? Ele escolheu aquele soldado de confiança dele, né? E havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Então agora você, mais os 2 que trabalham aqui em casa, eu quero que você seja o responsável, vá lá em Jope e traz esse homem chamado Simão que está lá. Porque o anjo de Deus apareceu para mim e disse que é para ele vir aqui em casa. E ele sabia quem era Pedro? Ficou feliz da vida? O contexto nos diz isto. Agora, o apóstolo Pedro que está lá hospedado na casa de Simão, perto do meio-dia, hora do almoço, tá? Olha o que aconteceu. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta a fim de orar. Tá bem? Desculpa, irmãos. Hora sexta é meio-dia, hora nona é 3 da tarde. A hora nona é o horário que Jesus morreu na cruz, tá? 3 da tarde, no cômputo judaico. Então, hora 6 era meio-dia, tá bom? Então, veja bem. Pedro sobe no eirado da casa. As casas eram feitas de pedras, irmãos. E ela tinha em cima uma laje de pedra. E ele subiu, então, naquele segundo andar, onde certamente o sol batia, tinha couro para todo lado lá para secar, esticado, não é verdade? E ele subiu lá para orar, porque era costume de Pedro também ali pelo meio-dia fazer uma oração especial a Deus, e depois almoçava, né? Então ele foi lá. E o outro ficou lá embaixo, mexendo nas panelas, fazendo a comida, certamente. Olha lá. Então no dia seguinte, indo eles a caminho, já estando perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, claro, meio-dia, quis comer. Mas enquanto lhe preparava uma comida, outro colega estava lá embaixo preparando, sobreveio-lhe um êxtase. Imagine, sol quente, ele com fome, orando, né? Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse, não era, porque em visão nada é real, é como se fosse, né? Um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes. O que é quadrúpedes, irmãos? Animais que têm 4 pés, tá? Répteis da terra, aves do céu. O que é aves do céu? Da ideia de ave de rapina, tá?
E ouviu-lhes uma voz que se dirigiu a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. A ideia é que ele estava ali ajoelhado orando, né? Levanta, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Esse é o verso que eles citam para nós, Atos 10, 15. O que Deus purificou, pode comer, como se Deus estivesse aqui purificando alimentos que não é para se comer, né? Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi revolvido ao céu, ou recolhido ao céu. 3 vezes ele ouviu aquela voz, ele tinha certeza de que era a voz. Pedro sabia de quem era a voz de Deus. Pedro caminhou com Jesus. Nessa altura, Jesus tinha ido para o céu. Os discípulos estavam pregando o evangelho aqui na terra. E agora, a voz de Jesus, que lhe era familiar, disse: Pedro, mata e come. Ele falou: não, senhor, eu desde criança nunca comi esse tipo de coisa, não. Eu não vou comer, né? Tanto é que ele não comeu, tá? Como se estivesse desobedecendo a Deus. Mas era também um teste, irmãos, tal qual quando Deus pediu para Abraão matar o filho, né? Agora veja bem, vamos continuar. Enquanto Pedro estava perplexo, a minha versão bíblica aqui, João Ferreira de Almeida, RA, Revista Atualizada, diz assim: enquanto Pedro estava perplexo, a sua versão bíblica, ele pode dizer uma outra palavrinha no lugar de perplexo. Uma diz confuso, tá? Outra diz duvidando, tá bem? Ele tinha certeza que Deus estava ali querendo ensinar algo para ele, mas que não era para comer literalmente aquele tipo de animal, porque Deus não fala uma coisa hoje até amanhã. É diferente, um Deus diferente, dá uma ordem diferente. Deus falou: não coma, agora ele falou: coma. Ué, que Deus é esse, né? E ele então ali confuso, perplexo sobre qual seria o significado da visão. Ele que teve a visão, estava em dúvida. Agora eu acho interessante que 21 séculos depois a pessoa abre a Bíblia hoje, lê e diz que é para comer. Interpreta mais do que o homem que teve a própria visão, né? Que coisa, né? Quer saber mais do que Pedro que teve a visão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora veja bem, irmãos. E eis que os homens enviados da parte de Cornélio, enquanto ele estava ali pensando no que significava a visão, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Estava lá embaixo na porta batendo. E chamando, indagaram se estava ali hospedado Simão por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, com letra maiúscula. Quem é esse Espírito aqui, irmãos? Espírito Santo. Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu vos enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, desceu da escada, foi lá, né? Eis-me aqui o que tendes, sou eu a quem procurais, a quem buscais, a que viestes. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um anjo, pelo seu santo anjo, para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Ele quer que você vá lá testemunhar de Jesus para ele. Tá? Agora, Pedro era o quê, irmãos? Judeu. Cornélio era o quê? Gentil. A tradição judaica dizia que se um gentil passasse perto do judeu e a sombra do gentil projetasse sobre o judeu, ele voltava para casa, tomava um banho, trocava de roupa, como símbolo de purificação, porque eles achavam que só eles iam para o céu, só os judeus, e que pessoas de outra nação já estavam perdidas e, portanto, era imundo. Não merecia salvação. Deu para entender? Agora Deus está acabando com isso aí, pois afinal de contas Jesus havia falado para os discípulos de pregar o evangelho a todo mundo, a toda nação, toda raça, não é? Mas Pedro ainda estava ali, com aquela mente ainda, não é? Muito bem. Tanto é que Paulo foi chamado para pregar o evangelho aos gentios, de maneira especial aos gentios, embora também fosse judeu, o apóstolo Paulo, né? Agora o que aconteceu? Ele ali se apresentou, e agora o verso 23 continuando diz assim: Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, porque estavam cansados, né? Da ideia assim de um dia de viagem, levantou-se e partiu com eles. Também alguns dos irmãos que habitavam em Jope foram na sua companhia. Pedro não era bobo não, irmãos. Ia ter o concílio de Jerusalém dali uns dias. E Pedro falou: eu vou levar alguns irmãos da igreja para servir de testemunha de que realmente um anjo foi falar com o homem e o Espírito de Deus falou comigo. Porque um judeu não vai na casa de um gentil, mas nem querendo, nem morto, né? Então ele pegou testemunha para levar junto. No dia imediato, verso 24, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos.
Cornélio era tão sincero e tão missionário, irmãos, que chamou os parentes, chamou os amigos mais íntimos, os seus oficiais de confiança, casa cheia. Parecia um comício, na verdade. Mas estava ali a casa cheia. Sabe quem vai vir aqui? O homem que caminhou com Jesus, inclusive na água. Vai vir aqui o apóstolo Pedro, um dos últimos que caminhou com Jesus. Que privilégio! O homem vai vir. Você quer conhecer ele? Vem aqui. Ele vem falar de Jesus para nós. Que coisa linda, né, irmãos? Agora aconteceu, verso 25, que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se-lhe aos seus pés o adorou. Cornélio foi lá no quintal encontrar com o ilustre visitante que estava chegando e mais os seus funcionários e mais alguns irmãos para servir de testemunha. Quando chegou lá, este homem pega e se ajoelha, irmãos. Se ajoelha na frente de Pedro. Pedro, você é o primeiro papa, daí, onde é que está teu anelzão? Deixa eu beijar teu anelzão aqui de papa, né? Foi assim, irmãos? Ele correu, coitado, na sua sinceridade e prostrou-se diante de Pedro. Sabe o que Pedro falou? Primeiro papa, né? Olha aí. Mas Pedro levantou pela mão dizendo, ergue-te, que eu sou também homem. Que eu também sou um homem igual você. E homem não pode adorar homem. Homem só pode adorar o Criador, né? Muito bem. Falando ele, entrou, encontrando muitos ali, reunidos. A quem se dirigiu dizendo, vós bem, grife o verso 28 na sua Bíblia, se ainda não está. Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou... Deus estava purificando o porco aqui, irmãos? Deus estava quebrando a barreira para que eles pregassem o evangelho para o mundo todo. E nós temos aqui nesse texto a conversão do primeiro gentil. A Bíblia registrou, a inspiração registrou, Atos 10. Não está mandando comer coisa que Deus proibiu, não, irmãos. Quando a pessoa cita isso, significa que ele não conhece a Bíblia. Ele não tem o conhecimento profundo da palavra de Deus. Ele apenas aprendeu algo, blá, 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 por aí, e saiu falando igual que todo mundo fala. Remedando igual papagaio, né? Ele não procurou no texto da Bíblia o que realmente Jesus estava fazendo ali com o apóstolo Pedro. Eu não vou ler o restante devido ao horário, irmãos, mas vale a pena a hora que você chegar em casa terminar de ler esse capítulo, tá? E Pedro explicou a verdade para aquele povo e a família de Cornélio se converteu e foi batizado. Resumindo, vou ler lá no verso 34. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade, verso 34, que Deus não faz acepção de... Pronto. Jesus estava simplesmente explicando que não era para considerar nenhum ser humano imundo. Tem nada a ver aqui Deus liberando para comer, irmãos, com todo respeito, uma ave que ele proibiu, um animal que ele proibiu. Continua a mesma coisa. O que Deus falou, ele não muda. Ele não erra, ele é Deus. O que foi proibido no passado continua sendo proibido até hoje. Tanto é que Isaías 66:17 é de cair da cadeira. Os que se purificam estão se preparando para ir para o céu, que come esse tipo de alimento será consumido da presença de Jesus o dia que ele voltar. Se a pessoa está se preparando para ir para o céu, como é que vai ficar usando isso? Porque os que estiverem usando vai ser consumido a presença dele? Como é que fica agora? Não é? Agora, qual é a minha preocupação? A minha preocupação é que nem sempre, nós adventistas jamais usamos esse tipo de coisa, né? Pelo menos assim eu penso. Eu estava num restaurante o ano passado. Meu carro na oficina, convidei o irmão da oficina e o outro que também é mecânico lá para que nós pudéssemos ir no restaurante, que era meio-dia, meu carro não ia ficar pronto. Aí no fim até paguei o almoço para eles, né? Volta e meia passou, eu pago almoço para algum também, né? Eu falei, vamos almoçar e tal. Aí nos dirigimos para o restaurante. Buffet bem grande, muita salada e carnes, enfim, né? Só que, claro, tinha farofa contaminada, né? Até salada contaminada ultimamente, que eles põem lá no meio do verde algumas coisas, né? Estranha. É fogo estranho no meio da... Maionese com fogo estranho, né? Você não vai ficar perguntando, escuta, essa salsicha que você usou aqui era limpa, era imunda, como é que é? A pessoa nem entende, né? Então tira outra, não tira aquela não, né? Já tem 50 tipos de comida, por que você vai tirar aquela que você tem dúvida, né? A Bíblia até fala sobre isso. Paulo fala lá na carta dele. Então o que aconteceu? Eu fui tirando, o outro irmão tirou,
E o outro mecânico veio e tirou daquela farofa, tirou daquele feijão, tudo comprometido, né? Tudo acompanhado. Aí quando nós sentamos na mesa assim, nós estávamos eu e mais 3. O dono da oficina e 2 mecânicos, só que o outro rapazinho não era da igreja. Agora o outro era, porque eu sei, conheço, né? Aí falou, irmão, não sei se você percebeu, você pegou por inocência isso daí o feijão está contaminado, essa farofa está contaminada, isso aqui, né? Eu pensei que ele ia trocar o prato, né? Ele virou para mim e falou assim, não, pastor, não sou muito criterioso com essas coisas, não. Literalmente foi essa frase que ele usou. Não, pastor, não sou muito criterioso com essas coisas, não. Aí nisso, restaurante cheio, meio-dia, chegou outro senhor que tem nada a ver conosco e sentou na mesa, quase que de frente de nós. Aí eu falei, não, irmão, tudo bem, só que é o seguinte, a Bíblia é bem clara no assunto, né, irmãos? E aqueles estão se preparando para o céu, né? E comer esse negócio aí não vai poder nem ver Jesus, quanto mais entrar no céu com ele, né? E se tem mais ali alguns textos da Bíblia, o irmão, o dono da oficina, começou a dar risada, né? Porque ele também não tinha tirado, nem eu, né? Aí o estranho, né? Começou a dar risada, né? Começou a dar risada do que estava acontecendo na nossa mesa do ladinho ali, né? A gente brincou e tal. Agora, cada vez que eu vejo o irmão, ele está trabalhando na mesma oficina, eu chego lá, e daí, irmão? Virou piada, né? O irmão que não é muito criterioso. Falei, pastor, o senhor pega no pé, hein? Não estou usando mais não, pastor. Estou usando mais não, pastor. Estou usando mais não, pastor. Queridos, nós estamos encerrando a semana de oração. Nós não somos salvos pela obediência à lei de Deus. Nós somos salvos pela graça. Mas nós seremos julgados pelas obras. A Bíblia é bem clara. Salvo pela graça, julgado pelas obras. Que tipo de obras aquele que aceita Jesus vive? E que tipo de obras pratica aquele que não está nem aí com Jesus? Quando você vai numa festa, quando você é convidado para estar fora, qual é a nossa reação? Muitos morreram no passado defendendo a palavra de Deus, traduzindo a palavra de Deus, queimados na fogueira. E hoje eu e você que temos a Bíblia no nosso idioma em várias versões diferentes, né? Vários tradutores diferentes. Eu faço a pergunta, queridos jovens e queridos irmãos, que tipo de cristão sou eu e você hoje? Que às vezes num teste tão simples, não passamos. Como que vamos passar quando vir as provas maiores que estão por vir? Ellen White fala isso. Se nós não vencermos agora as pequenas provas que são colocadas diante de nós, todos os dias, eu vou por aí para lá e para cá, pastor, vocês sabem que anda mais que bicho de pé, né? Aí eu chego lá, a pessoa pega, pastor, um cafezinho, acabei de passar. Rapaz, cheiroso, porque o cheiro é tão gostoso do café, né? Só que eu não tomo, desde os 17 anos. Eu aceito um copo d'água, nem que você é editor, né? Aceito um copo d'água, para ser gentil, né? Que água todo mundo tem, eu vou falar um suco, pode dizer que não tem, então água mesmo, né? Irmãos, nós temos que ter convicção, irmãos, daquilo que nós cremos e daquilo que nós vivemos. Porque caso contrário, irmãos, é possível que no lugar onde temos uma conversão, poderia ter muito mais. Em Ponta Grossa, eu dei todos os estudos para aquela irmã e o esposo. Estavam indo na igreja, deram várias barracas para os bravadores, para um dos clubes. Uma beleza, né, na igreja. Estava acertando o dia do batismo deles. Aí a nossa irmã foi visitar uma igreja nossa lá em Ponta Grossa, que não era do meu distrito. Uma outra igreja grande lá, para não dizer a maior de Ponta Grossa. Em seguida houve um campuri em Castro. Aí chegamos lá em Castro, eu estava naquela... Gostoso, aquele papo gostoso na cozinha lá e tal. Aí conversando com a irmã e coisa e tal, né? A irmã havia tirado todas as joias, tudo certinho. Já estava vivendo, estava aparência de cristã, uma beleza, né? Apresentei o nenezinho que eles pegaram para criar na igreja, fiz aniversário do primeiro ano do menino. Era íntimo, eu e minha esposa da família. Amigos mesmo. Aí lá no campuri tive uma decepção. A irmã falou assim, ô pastor, tudo aquilo que o senhor falou lá em casa lá, a igreja não vive, né? Porque eu fui na igreja tal lá, o que tem de irmão usando esse tipo de coisa lá é brincadeira, né? E sabe o que aconteceu, irmãos? O que é pior? A irmã até hoje, pouco tempo encontrei com o casal, não foi batizada ainda. Porque o que eu havia provado para ela na Bíblia, ela não encontrou na igreja sendo vivido os mesmos princípios. Agora, pasmem, antes de batizar os meninos.
Vou terminar com essa ilustração. Do lado dela tinha uma jovem da igreja, que se dizia da igreja. E a jovem estava defendendo o uso daquilo que Deus havia proibido. Uma jovem ali do lado. Fiquei contra aquela jovem. Mas não é bem assim, pastor. Não. Falei, não, filho, é que Deus mudou mesmo. Ele falou uma coisa de manhã, à tarde ele é outra. Deus muda mesmo. Religião é para mudar Deus, não é para mudar nós, não. Deus não está bem convertido, a gente tem que mudar ele, né? Queridos irmãos, Deus é Deus, continua sendo Deus. E nós que temos a luz da verdade, não podemos ser fanáticos, não. Fanatismo não é religião, não. Mas devemos ser sinceros no assim diz o Senhor. Agora vocês querem ver que coisa maravilhosa? Vocês querem ver 2 milagres que aconteceu? Que Deus trabalhou, o Espírito Santo trabalhou? Cadê a Kelly? Eu vou chamar aqui a Kelly e o Gleiciane Kelly. Nome bonito, né? E o Samuel Assis. Eu vou chamar esses dois aqui. Eles estão aqui? Ou eles foram se trocar? Ah, tá ali. O Samuel está aqui. Kelly está aqui. Esses meninos, irmãos. Desculpa falar meninos, tá? Englobando juventude, né? Eles poderiam jamais aceitar a Jesus. Eles poderiam tranquilamente usar esse modo de viver que o mundo oferece, de ir para bailão, ir lá não sei para onde, que agora, na minha época era bailão, agora é outro nome, né? Agora é balada. É esse o nome atualizado? É balada, né? Tá certo? Essa menina usava joia, mas ela descobriu que ela é uma joia. Daí ela parou de usar joia, porque ela já é uma joia, né? Tá certo, irmãos? Nós somos uma joia, nós somos do Senhor. Paulo fala isso lá em Filipenses. Samuel, que idade você tem, Samuel? 16. Para mulher a gente não pergunta. Não te apanha, né? Né, Kelly? Hã? Tudo bem? Tem 18. Essa menina é resolvida. Não, pastor, tudo bem, tenho 18. Né? Na idade deles, eles podiam fazer 1001 coisa, menos consagrar a vida para Jesus, se preparando para o céu. Só que o Espírito Santo de Deus trabalhou nesses coraçõezinhos, irmãos. A Kelly esteve com a gente no acampamento, né, Kelly? E eu cheguei perto dela, Kelly, a gente tem que estudar a Bíblia, Kelly. Pastor, mas já estão me dando estudo bíblico. Eu falei, então tá bom, se estão dando, maravilha, minha filha, você tem que ir para o céu, né? E o Samuel já é alguém que foi criado aqui na igreja, né, Samuel? Faz 3 anos que eu frequento. Frequenta a igreja há 3 anos. Que alegria. Isso aqui é um privilégio, queridos pais, queridos familiares. Os pais de Samuel, que privilégio. Maravilha, viu, pais, tá? Maravilha, que privilégio ter um filho seguindo os caminhos de Deus, que a maioria quer fugir de Deus, quer fazer o que quer. Deus falou assim, mas eu penso assim, pastor. Pense assim, vai para o inferno então, de uma vez. Porque vai para o céu aqueles que são humildes servos de Deus. Humildes servos de Deus. Não é pessoa cheia de egoísmo no coração, não. É isso mesmo que vocês querem? Quer ser batizado, querem? Samuel, é isso, filho? O caminho é estreito, viu? Não dá para ir a 140 por hora, não, viu? Às vezes na curva tem que ir a 30 por hora. Entendeu, Kelly? Só que é o caminho que conduz à salvação, filhos. Tá bem? Eu pergunto para Samuel e Kelly, vocês aceitam a Jesus como seu salvador pessoal? Aceitam? Vocês creem que a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus, e tanto o Antigo quanto o Novo Testamento é útil para nosso ensino, para nos repreender, para nos corrigir, para nos mostrar o caminho do céu? Vocês creem nisto? Crê? Muito bem. Vocês creem que Jesus morreu para perdoar os vossos pecados? Você crê nisto? Que o sangue de Jesus tem poder? E vocês creem que Jesus ressuscitou e subiu ao céu, está intercedendo por nós no santuário celestial? Cada vez que você ora, cada vez que nós oramos, é Jesus que atende nossas orações. Amém? Muito bem. Eu faço uma pergunta. Vocês creem que este corpo que vocês têm, perfeitos, graças a Deus, né? Foi um presente que o Papai do Céu deu para vocês, que é para a gente cuidar, né? Zelar desse corpo, não é para usar de qualquer jeito, não, né? Em desonra por aí, não, né? Mas para honrar a Deus com o nosso corpo, diz o apóstolo Paulo, né? Inclusive, a gente não usa esse tipo de alimento, esse tipo de bebida que o povo usa aí, não, que Deus recomendou na Bíblia que não é para os seus filhos. Estão de acordo? Beleza? Sem problema? Então tá bom. É um Daniel moderno aí, né? Uma Esther moderna aí. Ok. Então, queridos, é o seguinte, o batismo significa que a gente morreu. Morreu pro mundão. Tá? Vai morrer a velha Kelly. Vai morrer o velho Samuel. E agora o novo Samuel para Jesus ou a nova Kelly para Jesus. Tá certo?
E vocês querem ser batizados igual Jesus foi batizado lá no Rio Jordão? Seu corpo mergulhado na água, morre, sepultamento, sai da água, simbolicamente, nova criatura. É isso que vocês querem? Ressuscitados, nova pessoa para Jesus. É isso, Samuel? Bom, então vou ter que batizar esses meninos agora. Tá bom? Samuel vai ser batizado com a farda. Ó, por causa de você eu vim de farda, rapaz, viu? E por causa da Kelly também, né? Eu vou pedir que carinhosamente, nós vamos fazer uma oração com os dois aqui. A Kelly vai se trocar rapidinho, tá bem? E nós vamos fazer a cerimônia e vamos para casa, porque nós estamos igualzinho o Pedro querendo orar e era hora de almoço, estava com fome, né? Senão daqui a pouco a gente vai ter uma visão e alguns vão querer comer porco. Tá bom? Vamos orar, né, queridos? Vem aqui. Sobe aqui, mais pertinho aqui. Vamos curvar nossa fronte, irmãos? Pai querido, temos aqui o Samuel e a Kelly. São dois jovens. Querido Pai, na idade que eles têm, é um milagre eles terem estudado a Tua palavra e ainda continuam estudando, que nós nunca vamos deixar de estudá-la, mas sentir o chamado de Deus do seu coração para fazer uma entrega, porque uma coisa é nós admirarmos a Jesus, outra coisa é nós olharmos para o céu e querer estar lá, mas diferente é se preparar para estar lá, e eles querem se preparar para a eternidade, para o reino dos céus. Aquele reino que Jesus veio aqui promover e falar dele para nós. Querido Pai, abençoe cada um deles. E que este passo que eles estão tomando ao lado de Jesus, o qual vão nascer para o Senhor Jesus, possam ser conservados na fé pelo Teu poder. Derrame Sua bênção sobre cada um deles, querido Pai, e o Espírito Santo que trabalhou neles, de agora em diante vai fazer morada em cada um deles também. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá, né? Ok? Nós temos uma equipe valorosa aí que está trabalhando, que vai puxar o púlpito um pouquinho de lado ali. Não vai ser preciso tirar tudo não, mas só tirar um pouquinho ali para ficar um pouquinho mais visível e vai dar tudo certinho. Nós temos aqui nesse momento o Leandro e a Aline, irmãos, que também estão conosco. O Leandro veio conduzindo o Samuel. A Aline veio conduzindo a Kelly. Tá certo? Porque a Aline e o esposo deu estudo para Kelly. Testemunhou de Jesus para Kelly. E pela graça de Deus, o Samuel, que é um desbravador nosso, clube aqui do Sítio Cercado, pela graça de Deus, também foi atraído a Cristo Jesus e tomaram a decisão e serão batizados nesse momento. Talvez, Samuel, vem cá, dá uma olhadinha aqui, ó. Dali você não enxerga direito, né? Eu sei que os jovens fizeram melhor aqui para enfeitar e tal, até houve a questão da jarra d'água ali, mas tudo bem. O clube hoje veio uniformizado, tá bem? Para esse momento especial da sua decisão, tá bem? E Aline, você está com a camiseta do Geração 48, que no fundo é o quê? É um verso bíblico, não é verdade? Qual é o verso? Romanos 14. Quer vivamos ou somos do? Estamos encerrando uma semana de oração jovem. Queridos jovens, será que é essas camisetas que nós usamos, esses textos da palavra de Deus que tanto defendemos, será que realmente é a maneira, é o nosso modus vivendi, a nossa maneira de viver? Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Há tempo ainda, Samuel. Quer ser batizado mesmo? Ô Aline, dá tempo. A Kelly, quer se batizar mesmo, Kelly? Quer vivamos ou somos do Senhor. Você tem uma namorada e você tem um namorado que eu já vi o rapazinho, viu? Vocês vão ter que testemunhar para eles agora. Falar de Jesus para eles. Porque alguém que é muito bom para a gente, que nos ama, também quer falar dessa coisa boa para os outros. E para todos aqueles que nos cercam. Tá bem? Parabéns à nossa juventude. Clube de Bravadores, Aventureiros, Clube de Jovens, Sítio Cercado. Que Deus abençoe e possamos testemunhar para muitos outros jovens. É uma alegria muito grande poder batizar e um privilégio poder batizar esses dois jovens. Para a honra e glória de Deus. Eu faço uma pergunta
A Kelly. Tem algum familiar seu aqui, Kelly? Presente? Não? Não. Então, logicamente, a Aline, que representando a nossa juventude, queremos te dizer que a sua família, você está olhando para ela agora. E vou te falar mais. Essa sua família está em 202 países do mundo. Hoje, você vai entrar para uma família de perto de 20 milhões de membros no mundo todo. Então a sua família, querida, está aumentando. Louvado seja Deus. Amém? Efésios 2:19. Já não sois peregrinos e estrangeiros, mas sois da família de Deus. Que Deus abençoe. Minha prezada jovem, que aceitastes a Cristo Jesus como seu único Salvador pessoal, para seguir os seus passos, se preparando para o reino de Deus enquanto viveres nesta terra. Portanto, de acordo com a tua fé em Cristo Jesus, eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Amém. É a nossa nova irmã Kelly. O Samuel, vou te contar um segredo. Eu só sei batizar desse lado. Desse lado que nunca batizei ninguém. Então eu vou pedir para vocês duas virem para esse ladinho, nós vamos trocar de lado, tá beleza? Emily, nome da sobrinha minha lá de Gaspar, Santa Catarina, Emily, uma desbravadora também. Emily, fica tranquila, filha, viu? Sinta-se bem no nosso meio, tá bom? E parabéns, porque o rapazão é gente fina, viu? Tá bom? Cuide bem dele. Tá coisa rara arrumar gente boa hoje, viu? Tá bom? Meu querido jovem irmão Samuel, Cristo Jesus trabalhou em seu coração e você responde de maneira positiva para ser um novo Samuel nas mãos de Deus. Portanto, de acordo com a tua fé e sua decisão em aceitar Jesus como teu único Salvador pessoal, eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem de Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Amém. Dá um abraço meu novo irmão, né? Melhor um pouco das delícias. Olha, dá uma olhadinha ali. Eu sei que está meio distante aí, os jovens enfeitaram diferente aí, mas um abraço molhado carinhoso, né? Tá bem? Esses meninos merecem o céu e tudo de bom que Deus tem para dar para eles e para todos nós, irmãos, tá bem? Eu quero fazer a oração final aqui junto com eles, ainda não saiam ainda. Vai ser entregue uma homenagem especial. Quer falar aqui? Vem aqui falar, vem. Eles são jovens, eles sabem mais que eu. Vai, fala aí. Nós só vamos dar uma lembrança para Kelly e queremos também lembrar ela que realmente nós somos a família dela, sempre que ela precisar. Amém. Que lindo, hein? Uma saudação, irmãos. Agora tem uma coisa. Claro que vocês não vão poder pegar, que vocês estão aqui dentro, mas já está separada ali uma lembrança para cada um de vocês. Samuel e para Kelly. Tem uma bolsinha bem atrás de você, irmã. Pode mostrar para eles aqui, que é uma de cada um deles. Eu trouxe com carinho. Você mesmo, Lília, tá bem nas tuas costas. Levanta aí que tem duas bolsas. Olha lá. Traga aqui, Lília, fazendo favor, irmã, tá? Ó, essa bolsa, Samuel e Kelly, tem aqui algumas coisas bem especiais para vocês, tá bem, queridos? É uma bolsinha de discipulador e um material maravilhoso dentro para vocês ajudar a testemunhar de Jesus, tá bom? Além do mais, de uma biblinha da semana, tá bem? Vocês já ganharam hoje também, né? Já ganharam, para honra e glória de Deus, tá bem? Queridos, quer vivamos ou quer? Somos de quem? Nós somos unidos no que, irmãos? Na palavra de Deus. Unidos pela
pela palavra. Eu sei que nós temos pessoas que ainda não tomaram a decisão por Jesus, que Jesus está trabalhando, você está estudando a palavra de Deus, se preparando para as próximas cerimônias de batismo também. Dia 23 de setembro vai ser o batismo da primavera, onde batizamos nossos juvenis, irmãos, adultos também que estão estudando a palavra de Deus. Vamos orar por eles, irmãos? Você que já foi batizado também, fique em pé, para que Deus reconsagre a nossa vida, para que nós possamos testemunhar, amar, querer bem. Pode vir aqui mais pertinho, isso, pode vir aqui. Vocês querem tirar uma foto aqui que fica bacana, né? É para a capa da revista. Muito bem. Vamos orar então. Querido Pai que habita nos altos céus, muito obrigado por esta semana de experiência junto e mais perto da nossa juventude. Sentindo um pouquinho a eles também, estudando Tua palavra, fazendo o nosso melhor para não esquecer que homens e mulheres do passado morreram, perderam a vida testemunhando esta verdade. E hoje, nesta nova geração, para encerrar e concluir a pregação do Evangelho a todo mundo, o Senhor conta com esta nova geração de nossos jovens. Eles têm essa camiseta da geração 4.8, que na verdade é um texto da Bíblia de Romanos 14.8. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Que cada um de nós, querido Pai, possamos viver o princípio que está lá no Apocalipse 2:10, para que possamos ser fiéis até a morte, para ganharmos a coroa da vida das mãos do Senhor Jesus. Que os dias de nossa vida aqui neste mundo seja somente para louvar a Deus e ser útil ao nosso semelhante. Porque caso contrário, a nossa vida não terá sentido nenhum. Prepara-nos para isto e salva-nos para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém.